Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos na comunhão anterior o Senhor Jesus trazendo uma revelação para Pedro. Em Mateus 16:18, o Senhor Jesus disse: Eu também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós mencionamos sobre as diversas interpretações sobre o significado disso e vimos na própria primeira epístola de Pedro, Pedro dando uma explicação sobre este assunto. Ele disse no capítulo 2, a partir do versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A experiência de Pedro em Mateus 16 foi o fundamento para essa porção de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 6. Ele disse que o nosso Senhor Jesus era a pedra que vive, uma pedra eleita e preciosa. Ele disse também que nós somos pedras que vivem e que nós somos edificados casa espiritual. O Senhor nos edifica para sermos uma casa espiritual. Nós também somos pedras que vivem. E no versículo 6 diz que o Senhor Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa. A pedra angular é a pedra sobre a qual é edificada uma casa. Então, isso nos mostra que quando o Senhor ali em Mateus 16 disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estava se referindo a Ele mesmo, o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver que nós somos materiais para edificação. Nós que havíamos sido criados do pó da terra, pelo fato de termos contactado a pedra que vive, nós nos tornamos também pedras que vivem. Porque o Senhor Jesus é aquele que nos salvou e nos deu vida. É muito interessante uma porção da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, que diz assim: E o levou a Jesus Cristo. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ao olhar para Simão Pedro, naquela época o nome dele era Simão, o Senhor disse: Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você sabe que o nome se refere à pessoa. O Senhor estava falando: Você, no seu ser natural, é Simão, mas eu vou fazer de você uma pedra para a edificação da minha casa. Você vai ser material para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque hoje nós também somos pedras que vivem, de acordo com essa porção de 1 Pedro, capítulo 2. Aqui,
Em Mateus 16:18, o Senhor Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nos mostra que o Senhor edificará a sua igreja. A igreja é dele. E que o próprio Senhor irá edificar. Com que material? Com as pedras que vivem. Você e eu somos um material para edificação. Aqui nós podemos perceber que a nossa vida espiritual não possui somente um lado, que é o lado individual, particular. Existe também um outro lado, que é o lado coletivo. O Senhor não quer somente nos transformar em pedras que vivem, mas nos transformar em pedras que vivem para serem edificados casa espiritual. Então é muito importante nós percebermos um ponto. Amado irmão, amada irmã, você está sendo edificado com alguém? Ou você tem uma vida solitária, individual? Ou a sua vida cristã é somente uma vida pessoal? Você não está sendo edificado com ninguém. O Senhor quer nos edificar, quer nos colocar juntos, quer que todos nós participemos dessa edificação. Nós precisamos estar edificados. Não podemos ser um amontoado de cristãos. Nós precisamos ser edificados. Por quê? Quando nós somos edificados, nós nos tornamos um. Está vendo? Quando nós não estamos edificados, nós não somos um. Eu vou dar um exemplo. O Senhor aqui disse: sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Aqui mostra o quê? Que quando uma igreja está edificada, que quando nós estamos edificados, as portas do inferno não prevalecem, não conseguem nos derrotar. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você tem um terreno numa cidade e você quer edificar uma casa. Você pede para que alguém faça a planta, depois entregue a você a lista do material para construir a casa. Você compra todo o material e coloca no terreno. Você tem uma casa? Não. Você tem um terreno e você tem todo o material. Mas o material está ali amontoado. Se chover, você vai se molhar. Se fizer frio, você não vai conseguir estar no ambiente quente. Mas você tem todo o material no terreno, mas o material está todo espalhado. Aí, nós precisamos ver algo. Nós precisamos ser edificados. Amados irmãos, amadas irmãs, você consegue ver? Essa é uma figura muito boa. Você tem todo o material da casa, mas não tem a casa. Mas o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva,
possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.